Seguinte, ó, não sei se vocês estão sabendo, mas tá rolando uma greve nos Estados Unidos. Olha que curioso, uma greve nos Estados Unidos. Por que será? Sozinhos a gente não faz nada e unidos é que a gente tem força. E o PH fez um vídeo explicando esses detalhes que são importantes a gente ficar ligado. Seguinte, apenas a ponta do iceberg sobre as duas greves que estão acontecendo agora na indústria de audiovisual lá dos Estados Unidos. Há alguns meses houve a greve dos roteiristas e agora está prestes, quase para ser declarada, a greve dos... Só para deixar claro, quando o PH gravou esse vídeo, a greve ainda não tinha saído, de fato, mas já saiu. Sindicato dos atores. E isso é histórico. Desde 1980, os atores e atrizes não entram em greve. Desde a década de 60, as duas categorias não dividem a mesma paralisação, tanto atores e atrizes quanto roteiristas. Eu quero te convidar aqui a entender as demandas e também dar uma limpada em alguns pensamentos simplistas a partir da minha opinião sobre esse movimento. Sim, filmes vão parar de vez. Séries também. Nossas séries favoritas vão atrasar por conta dessa greve. E isso é uma boa, gente. Isso é muito bom. Isso é um absurdo de bom. Quando houve a greve dos roteiristas na primeira década dos anos 80, recebeu apoio de diretores, atores, atrizes e outros sindicatos também. Porém, ninguém parou junto com eles. Mas agora é diferente. A demanda dos roteiristas passa pelas demandas de outras categorias. Mais do que isso, os roteiristas estavam começando a ser encurralados, estavam começando a ser boicotados pelos estúdios e pelos chefões. Como a maioria ganha pouco, a tendência era deixar a greve rolar até que vários começassem a ficar sem grana, e daí o movimento seria naturalmente enfraquecido. Bicho, olha que covardia, né? Eu vi essa notícia de que os caras literalmente falaram isso, ó. Deixa rolar, daqui a pouco esses caras vão ficar com fome, e aí eles voltam a trabalhar. E eu fiquei, caralho, bicho, que otários. Estúdios já colocavam em prática alguns planos de contenção com relação à greve. Eles estavam levando as suas produções para fora dos Estados Unidos, roteiros engavetados estavam começando a ser usados, bem como não associados, isto é, aqueles que não participam do sindicato, estavam começando a ser contratados para novas produções. Agora não mais. Sem ator e sem atriz, não há set de filmagem. Se sem roteiro já era difícil, sem a classe de atuação, esquece. E pense numa classe unida, inclusive para além dos Estados Unidos. Leia-se Inglaterra nesse caso. Atores e atrizes perceberam que, se a greve dos roteiristas falhasse, eles também perderiam bastante no futuro, e em votação praticamente unânime, o sindicato autorizou a paralisação. Vamos entender as demandas, porque isso é muito importante para ver como uma greve realmente precisa da outra. Os roteiristas pedem aumento de salário médio, apesar de existirem mais empregos disponíveis. E aí, ó, isso que é curioso, né? Porque você fica vendo esses... bilheteria de filme, e vocês pensam, porra, os caras estão nadando em rio de dinheiro. Que caras que estão nadando em rio de dinheiro? Porque os donos de estúdio estão, mas a massa trabalhadora não tá, não. Os caras estão brigando por aumento de salário, galera. Quer algo mais trabalhador do que isso? Para os membros da associação, principalmente por conta dos serviços de streaming, a remuneração média diminuiu muito. E essa foi uma das demandas da greve lá do começo do século, uma demanda que foi atendida, mas que os produtores fizeram uma bela de uma sacanagem. Na época, as séries tinham em torno de 20 episódios. Quando voltaram da greve, depois de acordar o aumento, o número de episódios das temporadas diminuiu drasticamente. Então foi meio que um lençol curto. Eles aumentaram a grana, mas diminuíram o trabalho. Com relação aos streamings, a demanda aumentou. O capitalismo é foda, né? Aumentou bastante, é fato. Porém, paga-se menos. E há mais restrições por contratos de exclusividade. Pauta que também está aqui. É um outro ponto que eu vou falar, mas eu explico já já. Outro ponto que eu também vou falar que interfere nisso é a diminuição do número de pessoas dentro das salas de roteiro. A gente vai entender. Os atores e atrizes também têm essa reivindicação relacionada a salário médio. Eles querem o aumento dos pagamentos mínimos, pagamentos que não acompanharam perfeitamente a inflação. Aqui tem um ponto importante. Se você pensa que todo ator é Tom Cruise ou Robert Downey Jr., você pensa errado. Há uma grande diferença entre atores e atrizes e astros. Exatamente. Ó, isso é importante se ligar, né? Porque tu assiste aí qualquer coisa, qualquer produção, e tu vai ver, mano, que tem um monte de gente ali, cara, né? E mesmo dentro dos atores, tem muita gente fazendo cena, mano. Muita gente fazendo cena.
Então essa galera, que não são os astros, eles não ganham esse super salário aí, não. Estrelas de Hollywood, é muito diferente. Estamos falando de atores e atrizes que, muitas vezes, sequer o rosto aparece direito na sua produção preferida, mas que ela precisa deles. São pessoas comuns, que não estouram e nem vão estourar, porque não há tanto espaço assim na mídia para todo mundo. Isto posto, atores e atrizes grandes, inclusive, estão apoiando a greve. Olha aí, ó, Hulk tá apoiando a greve. Ou seja, se eles estão nessa, imagina a galera que tá no meio, imagina a galera que tá ali embaixo. Inclusive saiu uma foto aí, eu não sei até que ponto ela é verdadeira, mas que o Jason Sudeikis, né, o nosso querido Ted Lasso, ele também tá na greve, chegou lá de cartazinho com o boné do MST. Com relação aos roteiristas, a mesma coisa. Nem todo Eu não sei se o boné é verdadeiro, né, pode ter sido fake, mas que ele tá lá na greve, ele tá. Olha, o de Balutin falou que é falso. O bonezinho é falso. mundo é Spielberg, mas inclusive George Martin, O Neil Gaiman tá lá, é verdade. O George Martin, meu amigo, tá lá. Neil Gaiman e outros nomes estão lá fazendo piquete, estão lá segurando cartaz. Mano, o Neil Gaiman tava fazendo propaganda pra Netflix renovar a segunda temporada da série dele, que é foda pra caralho, mano. Negócio que é sucesso há anos aí. Você, e eu sei que você existe, você que chama esses caras de vagabundo, fala deles. E é por isso que roteiristas e atores juntos mudaram o cenário. Agora o cenário é outro. Se a greve dos roteiristas não conseguisse aprovar um piso mais justo, uma futura reivindicação de atores e atrizes já começaria muito fraca. Ainda com relação à grana, outro ponto importantíssimo de demanda é com relação aos ganhos residuais. Os residuais, como vou chamar para simplificar aqui, são aqueles ganhos que são feitos depois que o filme sai do cinema e vai para outras plataformas ou quando a série é lançada. Quando você dá o play aí da Pera aí que eu acho que caiu aqui, ó. O OBS tá me falando que... Parece que caímos, deixa eu ver. Deixa eu ver. Reconectou. Tá todo mundo aí? Pera aí, tá voltando. Esperar vocês voltar. Digam aí se voltou. Aqui já sinaliza pra mim que voltou. Voltou! Aí, voltou. Voltamos. Tá vendo? É só falar de greve que a Twitch... Ué, greve! Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, continuando. Se a greve dos roteiristas não conseguisse aprovar um piso mais justo, Opa. uma futura reivindicação de atores e atrizes já começaria muito fraca. Ainda com relação à grana, outro ponto importantíssimo de demanda é com relação aos ganhos residuais. Os residuais, como vou chamar para simplificar aqui, são aqueles ganhos que são feitos depois que o filme sai do cinema e vai para outras plataformas ou quando a série é lançada. Quando você dá o play aí da sua casa num filme ou série, quem mais está ganhando com isso são os estúdios através dos streams. Atores, atrizes, roteiristas, outras classes inclusive, não tiveram atualização e sequer negociação de contrato em cima dessa nova forma de ganho da indústria cultural. O grande problema aqui é que os streams sequer divulgam os dados de maneira clara. Isso aqui é foda, porque você imagina, ó, esses grandes atores, eles têm contratos que são assim, ó, a gente vai te pagar um salário fixo aqui e tal, e aí esse filme vai pro cinema, vai pra TV, e caso ele bombe, né, aquilo que a gente ganhar mais, você ganha um percentual em cima disso. Não sei se vocês lembram que a Viúva Negra chegou a processar a Viúva Negra, né, a Jennifer não, meu Deus, esqueci o nome da Viúva Negra. Como é que é? Lembra aí pra mim o nome da Viúva Negra, galera? Scarlett, exatamente. A nossa querida Scarlett Johansson processou a Disney por isso, né? Porque a Disney meteu o filme que ela fez, que ia pro cinema, colocou só no Disney Plus e, portanto, ela não ia ganhar grana residual. Ela meteu a galera na justiça, até que voltaram, e ela tava pedindo 50 milhões, uma coisa assim, né? Sei que eles fizeram um acordo e tal. Mas pra você ver a diferença que faz. Aí, qual era o lance do passado, né? Quando uma série era reexibida na TV, tinha uma projeção. Então o canal falava assim, ó, esse canal aqui a gente tem, sei lá, 1 milhão de assinantes. Então tinha uma projeção de que a pessoa, roteirista, ator, ia ganhar um residual em cima desse 1 milhão de assinantes. Agora, o que as plataformas de streaming fazem?
elas não revelam dados. Então, o cara não só não estava ganhando residual, como ainda que ganhasse, como é que ele ia saber o número? Porque os caras não divulgam. Então, isso, meu irmão, é cruel, Eles que cara. trabalharam em uma produção não sabem nem o que estão deixando de ganhar. Os sindicatos, então, buscam pagamentos antecipados que prevejam os residuais ou, por que não, o pagamento em cima do que foi exibido. Acontece assim, é muito pouco, mas acontece no Spotify, acontece inclusive aqui comigo, no YouTube. E veja bem, tem mais classes aí que, se fossem unidas, poderiam mudar um pouco o mercado. Então, tá falando da galera aí, dos influencer, streaming. Se fosse mais unido... Vocês lembram quando a Twitch mudou as regras? Que aí foi uma galera no Twitter falou, pô, vamos fazer aqui o break dos streamers, né? Que era simulando ali o lance da galera do iFood que parou, que tentou parar, na verdade, mas que foi sabotado. Que se ventilou essa ideia, só que a galera não para, né? Por quê? Porque influenciador digital, tá? Essa classe aqui... a qual eu estou envolvido, é uma classe do nariz em pé, amigo. A galera se acha. Mas são outros 500. Esse dos residuais é um novo campo que precisa ser colocado nos contratos, precisa ser levado em consideração. E para mim esse é um dos grandes pontos da greve, porque ele pode mudar a negociação desse salário médio, pode mudar a negociação com relação a ter ou não mais gente participando das produções e por aí vai. Porque essa negociação, ela pode impactar todos os ganhos de todas as categorias, de diretor até a turma de efeitos visuais. Inclusive, sobre efeitos visuais, é uma greve mais difícil, porque a gente tá falando de... Como é que é? Lembro que também teve vários streamers grandes que fizeram piada com isso, e hoje estou aí, ó, tendo que fazer live de cassino. Estúdios espalhados pelo mundo e de uma galera que ainda não está tão unida. São trabalhadores muito recentes, né? É uma classe muito recente que não se uniu como as outras classes se uniram. É um papo parecido, mas é diferente, eu posso fazer em outro vídeo. Agora, com relação a RH, né, recursos humanos. Do lado dos roteiristas, eles pedem um plano de carreira mais definido, com espaço dentro da indústria para roteiristas aprendizes, bem como a definição de um número mínimo nas chamadas salas de roteiristas. Se engana quem pensa que o roteiro de uma série ou de um filme é totalmente de quem o assina. Os roteiros são definidos a várias mãos. Na maioria dos casos, mãos que a gente nunca nem ouviu a quem pertencem. Salas de roteiristas precisam ser representativas, diversas, precisam de diferentes origens ali para conseguir fazer uma produção funcionar bem para diferentes públicos. Se você vai fazer ação, por exemplo, convém ter na sala de roteirista alguém que tenha experiência nisso. Se você vai falar de negritude, a mesma coisa tem que acontecer, e assim vão vários casos. As salas têm diminuído porque as produções aumentaram, só que diminuem as salas, ficam só os grandes nomes já consolidados, e aumenta-se bastante a barreira de entrada para novatos. E isso precisa mudar, portanto, um plano de carreira, principalmente para quem está começando. Gente, isso é tão doido que olha a Amazon. A Amazon gastou quantos milhões lá na série do Senhor dos Anéis? 400 milhões, se não me engano, não é isso? 400 milhões por episódio, tá? Série de bilhão. E os caras... Os roteiristas não tinham experiência nenhuma. É por isso que foi aquela merda também, né? Os números estão aí pra poder provar. Mas pra vocês verem como, tipo assim, como chega no nível que os estúdios estão cagando. Porque eles têm tanta grana que eles metem propaganda. E faz você achar que, nossa, isso aqui é foda. E não é. Não é, pô. E é por isso que, por outro lado, você vê as produções da HBO que são tão aclamadas. Por quê? Porque existe um cuidado maior ali. Mas para você ver o caminho que você está tomando. Porque os estúdios nessa de maximizar lucro, vão pegar roteirista experiente que vai querer ganhar mais, vai dizer, foda-se, pega esses moleque novo aí que não manja nada, que a gente paga peanuts para eles. Nesse sentido, a solicitação dos atores e atrizes é um pouco mais generalista, tá? Eles querem melhorias no local de trabalho e ponto. É isso que tem nos manifestos, pelo menos até agora. E aqui eu volto a dizer, nem todo ator ou atriz é astro. Ou seja, a maioria é submetido sim a questões de insalubridade. São poucos os que sequer têm um camarim com ar-condicionado. E imagina a galera da técnica. Agora, a outra demanda que as duas classes convergem perfeitamente, que são as garantias sobre
questões ligadas às inteligências artificiais e o uso dos avanços digitais em seus trabalhos. Cara, isso aqui é um negócio sério, mano. E vai pegar todo mundo, em todas as áreas. Presta atenção nisso. Os roteiristas estão preocupados que os produtores possam usar inteligência artificial para escrever roteiros ou para mexer em roteiros prontos, a ponto que eles não pareçam mais de quem escreveu primeiramente. Para você entender como isso é complicado, ó. Um roteirista ganha X se o seu roteiro for 100% conforme ele concebeu lá para o set de filmagem. Aí lá no set de filmagem vai ter ali as alterações. Se o próprio roteirista original fizer as alterações dentro do set, ele já ganha um pouco a mais. Caso contrário, ele vai ter uma leve dedução ali no valor final que ele ganharia com o roteiro daquele filme. Se alguém mexer no roteiro, o cara aprovou o roteiro e tá lá na gaveta. Se outra pessoa mexer nesse roteiro, ele já ganha um pouco a menos, porque o roteiro ele precisou ser trabalhado para chegar na versão que ele vai ser filmado. E assim sucessivamente. Se 5 pessoas fizerem 5 versões, o primeiro vai ganhar menos ainda. Agora imagina todo o roteiro passando por séries de reescritas a partir de algoritmos generativos só para diminuir o valor pago ao roteirista principal. Algoritmos generativos lidam muito bem com o texto. O cara pode ter um roteiro que escreveu para um protagonista homem e podem pedir para IA lá, né, para o algoritmo generativo fazer exatamente igual, só que mudando agora o roteiro para uma mulher, por exemplo. No set, alguém pode pedir, não, mas esse diálogo não está funcionando porque foi previsto um helicóptero e nós não temos helicóptero. Nós temos um jatinho. E assim pode jogar lá para a IA fazer essa readaptação para o jatinho. E aí não vai precisar de um roteirista ali no set. Se quer, inclusive, um roteirista associado, validando o que foi feito pela IA, pelo menos. E assim, produtores e estúdios poderiam economizar bastante, tirando aí a originalidade daquele texto. E lembrando, esse negócio de inteligência artificial, agora que começou a pegar mesmo. Imagina daqui a 10 anos. Atores e atrizes querem proteger Cara, o que os caras vão roubar de trabalho não é brincadeira. também mano. as suas imagens. Estamos em época de deepfake, estamos em época de dublagem com uso de IA, estamos em época de morto fazendo propaganda sem ter deixado expresso a exploração da imagem nesse sentido e por novas tecnologias. A ética com relação ao uso da imagem, inclusive daquele que se foi, precisa ser debatida, precisa ser redefinida. Ó, eu vou falar pra vocês, isso realmente precisa de um código de ética, sabe? Porque, vamos lá, gente, se depender só da família, irmão, você pode ter certeza que vão explorar. Talvez o filho daquela pessoa morta, daquele artista morto, talvez não explore porque por ser o pai, a mãe, ter uma relação mais próxima. Mas o neto vai explorar pra caralho. Vai dizer, porra, era o vô, era o bisavô. Gente, imagina... Imagina o neto ou o tataraneto do Michael Jackson. Você acha que ele não vai dizer sim pra quem quiser fazer um deepfake do Michael Jackson? Você acha que não vai? É claro que vai, galera. Então, se não tiver um código de ética claro, literalmente proibindo assim essas paradas, mano, isso vai rolar demais. Se os caras estão mortos há tantos anos, ó, Michael Jackson, Elvis, estão mortos há tanto tempo, ainda hoje tem imagem explorada, imagina se liberar pra poder fazer deepfake. Meu irmão... vão usar. Os membros do Sindicato dos Atores e Atrizes querem garantias sobre como a inteligência artificial será usada em relação a eles e desejam também ter os seus trabalhos recompensados caso, por exemplo, eles sejam usados para treinar IAs. E aquele roteirista que vai treinar... Maluco, isso aqui é o rolê, tá? Isso aqui é que é o perigo. Porque assim, IA precisa ser treinado. E o lance é, os caras estão usando para treinar as IA coisas sem autorização. Isso é o que é o doido, tá? Então, tipo assim, quem é que garante que os caras do ChatGPT não estão catando o roteiro de quem eles puderem na internet, que eles devem estar fazendo isso, para treinar as IA? Né? E aí, tipo assim, você tá treinando um robô sem saber, sem ser pago para isso, é covarde, mano. Uma inteligência artificial para algo muito específico. Precisa ser remunerado também. O ator, idem. A atriz, mais ainda. Aqui entra muito a demanda dos dubladores, tá? Cujas vozes podem ter o tom alterado para parecer mais com o do ator ou da atriz em questão. Existe hoje IA
que geram a dublagem por texto, por exemplo. Existe IA que faz a dublagem ela mesma a partir do original para qualquer língua usando a voz do ator e da atriz. And it's all my fault. Ator e atriz é muito mais do que Robert Downey Jr. da vida. Nem todo mundo é milionário. Sobretudo aqueles que usam só a voz. Não tire isso da mente. Lembre-se do primeiro episódio da 6ª temporada de Black Mirror. Ele explica isso bem direitinho. Por fim, uma reivindicação que eu já falei, mas eu explico melhor. Os roteiristas têm mais trabalho, já combinamos isso, mas os contratos de exclusividade estão mais longos. O que impede esses caras terem realmente mais trabalhos para serem feitos. O cara tem um roteiro aprovado aqui e só pode ter outro roteiro usado por outro estúdio, sei lá, anos depois até. E o estúdio faz nada com ele, coloca ele na geladeira. Pior do que isso, aprovam o roteiro, não usam e o roteiro fica preso ao estúdio, sem ter... Cara, isso aqui é doido. Eu era criança quando eu ouvia falar que a Globo fazia isso. O que ela fazia? Ah, tem um filme ou uma série... que tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Eles iam lá, compravam e não exibia. Eu lembro que na época eu gostava de assistir anime, né? E tinha um medo da galera, porque a Globo já tinha feito isso, que era... Ela comprava uns animes aí que a Manchete poderia passar, que a Band podia passar. Eles compravam e ficavam na geladeira. Comprava para não exibir. O Kazé tá na geladeira de quem atualmente? Para vocês terem uma ideia, se vocês não são... tão velhos assim, né? Na época que a MTV tava bombando, a Globo catou um monte de VJ da MTV, né? A Astrid era da MTV, hoje tá no GNT. Mas eu lembro que na época eles contrataram o Kazé Peçanha, que fazia um programa de videoclipe lá à noite. Foi exatamente isso, eles cataram o cara, aí montaram um programa lá pra ele na grade da Globo, bem paia, exibe por 1 ou 2 semanas, não dá resultado, geladeira. Aí o cara fica... sem trabalho, né? Porque, tipo assim, beleza, ele tá com contrato, tá ganhando, mas tá na geladeira. Então, irmão, é a mesma coisa com o roteirista aí que ele tá falando. Então, ó, o cara vê seu roteiro, contrata seu negócio, mas bota uma cláusula de exclusividade. Você tem que ficar 5 anos, olha que doideira, 5 anos sem trabalhar pra mais ninguém. E foda-se, meu parceiro. Como é que é? Ó, tem um exemplo, um jogo lançado pela Capcom, Exoprimal, que foi dublado em português com IA. Usaram a voz de uma única pessoa e ficou toda zoada, mudando a voz de português para inglês no meio da jogatina, olha aí. E assim, tá no começo, daqui a 10 anos, isso vai estar muito mais aperfeiçoado. Então você imagina como vai ser punk pro trabalhador. Liberação para que seja renegociado com outros, a não ser daqui a 5, às vezes 10 anos. Aqui é simples, gente, os contratos... Vocês lembram do... O Paulo Coelho já falou isso no Nerdcast, que o livro dele... um dos livros dele, um do mais vendido lá, que ele vendeu no passado, nos anos 70 ainda, ele vendeu pra um estúdio, acho que pra Warner, ele falou, é o Alquimista. Ele falou, por que nunca teve um filme do Alquimista? Ele falou, porque... por 2 motivos, tá? Ele até fala que já tentou comprar de volta e eles não vendem. Fala, não, isso aqui agora é do estúdio. Aí ele explica por que nunca teve um filme. Ele falou assim, porque como eu sou muito famoso, eu tenho muito seguidor, eles falam assim... que toda vez que eles aprovam um roteiro pro filme, eles mandam pro Paulo dar uma olhada. Aí, ainda que não seja obrigatório o Paulo aprovar. Só que ele até diz assim, eu acho que pegaria mal eles fazerem um filme com um roteiro que eu vou falar mal na internet. Então por isso que eles não fizeram até agora. E o Paulo Coelho já disse que se todos os roteiros que ele já viu são todos ruins. E ele fala que se fizer ele vai falar mal na internet. Então por isso, pra você ver como é que os caras são, mano. São longos e os modelos base precisam ser revistos. Aí a dúvida que todo mundo tem com relação a esse assunto, tá? PH, se o roteiro tá pronto, então o filme ou a série pode seguir, né? Não. Roteiristas trabalham no set, como eu falei. Eles trabalham escrevendo e reescrevendo. Então, sem os roteiristas no set, um desastre pode acontecer. Eu deixo aqui na descrição o vídeo da Mikan, que fala muito bem do desastre quanto no Off Solace, por não ter roteirista no set. E ela fala também, inclusive, como tá o status de A Casa do Dragão com relação à filmagem e às próximas séries de Game of Thrones também. Estamos entendidos com relação às demandas e por que os 2 sindicatos precisam atuar juntos? Eu espero que sim. E agora vamos para minha opinião. O que eu mais leio e vejo gente falando, inclusive produtores de conteúdo, é com relação ao atraso da série. Ah, minha série vai atrasar. Ah, meu filme querido vai ter que parar. Gente, é lógico, greve tem que incomodar.
Que frase maravilhosa. Greve tem que incomodar. É isso. Porque se não incomoda, mano, os caras não fazem nada, não. Eu escrevi no Twitter e repito aqui. As reivindicações são válidas demais. Precisam ser estudadas e atendidas. A falta de conversa com os roteiristas por meio dos estúdios não podia ficar assim. Não tem como não conversar, sobretudo agora, com ambos sindicatos em greve. Se alinhados, como eu acredito que eles estão, mostrei aí nas demandas, teremos sim grandes mudanças nas categorias e merecem. Eles são, além de trabalhadores, artistas. Exato. E ó, é isso que vocês estão falando aí. Porque os estúdios sempre vão alegar assim, ó. Ai, mas vai ficar muito caro, vai ficar muito caro. Sabe o que é mais caro ainda e que eles nunca vão fazer? Trabalhar. Eles vão querer botar a mãozinha na massa pra fazer filme? Não vão, gente. Então os caras vão pressionar e se pressionar desse jeito com greve, tende a mudar alguma coisa. Nós, produtores de conteúdo, vivemos à sombra do trabalho deles. Nós, Exato. produtores de conteúdo, nos alimentamos dos trabalhos sem eles, sem o nosso. Então, para eles, tudo o que eles reivindicarem. Eles felizes, a gente aqui, meu amigo, ó, mais feliz ainda. Tá todo mundo aí reclamando que a produção caiu de qualidade, que isso, que aquilo outro? Você já viu o trabalhador infeliz trabalhando bem? Eu não. E olha que eu passei muito tempo trabalhando em escritório. São eles que fazem a roda girar. Sem eles, nada. Por isso, para eles, absolutamente tudo. Ainda que você não entenda sobre consciência de classe, é tudo bem. Mas você há de compreender que a disparidade entre o dono do estúdio e o cara que vira a noite escrevendo é, no mínimo, gigante. Colossal. Eu vi uma estatística falando que o dono de um desses estúdios, o CEO, na verdade, o CEO da Disney, era isso. A diferença de salário do CEO da Disney para um roteirista era de 400 vezes. E aí até acho que o vídeo do Ron Penn lá, qual é aquele personagem que ele faz lá, Ah, caramba, esqueci. O Capiroto, um filme de Capiroto. Ele faz o filme de Capiroto, ele tem o maior vozeirão, né? Falando sobre isso, é justo, mano? Não é justo, cara. 400 vezes a diferença de salário, bicho. Aí eu te pergunto, você vai ficar de que lado? Do dono do estúdio? Sério? Por acaso você é dono de estúdio? Eu não tô sabendo, porque só se fosse assim. É natural que muitos de vocês estejam frustrados com as interrupções de suas séries, seus filmes do coração, mas é importante entender que greves não são ações tomadas de ânimo leve. Não é a primeira opção, jamais. Elas são uma resposta. Greve é pra quem tá puto. Uma forma de protesto e por isso precisam, como eu disse, precisam incomodar, precisam chamar atenção, porque são usadas quando os trabalhadores sentem que suas vozes não estão mais funcionando e os seus direitos estão sendo negligenciados. Aí só resta gritar. Greve é grito e grito assusta. É preciso assustar, tem que ser assim. A gente, do conforto do nosso lar consumidor, pode ver aí o vasto catálogo de filmes e séries que já foram produzidos ao longo da história do cinema e da televisão. Se você pegar um ano pra ver de série, você já tá compensado durante toda essa greve e mais umas 3. E mais do que isso, foque bem nesse ponto. A greve é nos Estados Unidos, tá? Há inúmeros lançamentos pelo mundo, clássicos, produções independentes e filmes estrangeiros que oferecem experiências tão ricas e envolventes quanto as das produções mais recentes dos Estados Unidos. Não é à toa que a Netflix, sabendo do que viria, apostou com força nesse 2023 e 2024 nas produções sul-coreanas. Ou você acha que foi coincidência? Foi contingência, é o nome disso, contingência. O fato é, sem os talentos e esforços desses profissionais que resolvem gritar, seu entretenimento estadunidense seria muito menos diverso e muito menos emocionante. Portanto, enquanto a gente aguarda a resolução dessas greves, talvez a gente possa usar esse tempo para apreciar as maravilhas que já temos e também refletir sobre a importância de apoiar os direitos dos trabalhadores em todas as indústrias. Eu torço para que as reivindicações deem certo. Eu tô 100% do lado de quem trabalha para fazer essa roda girar. Empresários precisam ouvir, precisam se adaptar, precisam discutir e precisam chegar em um acordo mais justo. A indústria cultural fere demais essa classe que trabalha no dia a dia. Usa-os e descarta-os a bel prazer. Eles precisam ser ouvidos e as propostas estudadas. É como eu disse no título do vídeo, né? Essa greve é uma boa, cara. Assim eu espero e por isso eu apoio as demandas. Forte abraço em vocês, até o próximo vídeo
e tchau. Baita vídeo do PH, cara. E é isso. Consciência de classe é tudo. E nós temos, como trabalhadores, que nos unir. Porque é unidos que a gente tem força. Porque esse papo de o trabalhador vai negociar direto com o patrão, vocês sabem onde é que isso dá, né? Dá muito em pé na bunda. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.